Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje o assunto é eletrônica analógica. Vamos analisar um amplificador diferencial com espelho de corrente, ver a teoria, ver a simulação e a prática de laboratório. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, é muito importante. Compartilhe este conteúdo com todos os interessados. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal ou indutores para o seu projeto? Toroid.com.br, acesse e faça sua cotação. E também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. tigercomp.com.br. Na sua compra utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! É importante conhecermos o amplificador diferencial, pois ele é o estágio de entrada dos amplificadores operacionais, que são dispositivos absurdamente úteis para várias aplicações em eletrônica, como você bem sabe, eletrônica analógica, sensores, trabalho com microcontroladores, temos curso básico e intermediário de amplificadores operacionais inclusive. O par diferencial também ele é muito utilizado em amplificadores high-end, amplificadores de alta qualidade, onde você tem aí normalmente um par diferencial na entrada, devidamente polarizado, onde você faz o casamento de impedância com o que você vai querer amplificar, um microfone, um instrumento musical, e aí o circuito atua em malha fechada. Então temos o estágio inicial, aí temos o amplificador de tensão e depois, por fim, o amplificador de potência. Basicamente são os estágios de um amplificador de áudio convencional. Também tem curso áudio em amplificadores profissionais para você conferir. Este circuito utiliza um par diferencial polarizado com espelho de corrente. Eu tenho dois transistores bipolares de junção NPN, 2N5551. Este é o modelo utilizado aqui no par diferencial. Aí basicamente você tem que entender que quando nós temos uma tensão de base aqui em Q1, à medida que ela aumenta, a tendência é reduzir a tensão de coletor no mesmo transistor e aumentar a tensão de coletor no transistor oposto. E o inverso também é verdadeiro. Quando eu diminuo a tensão de base, eu tendo a aumentar a tensão de coletor deste próprio transistor aqui, o Q1, e reduzir a tensão do transistor oposto. Você pode fechar a realimentação do circuito conectando este R6 de 36K lá na etapa de saída, considerando ali a etapa de potência. Então, o próprio alto-falante, que tem uma impedância de 2 ohms, 4, 8, servirá como um caminho para chegar a GND em R6, polarizando a base de Q2 aqui, por exemplo. Aí é assunto para outros vídeos futuros, mas já temos exemplos nos nossos cursos e também aqui no canal mesmo. Pesquise aí por amplificador diferencial WR Kits, vai encontrar bastante conteúdo sobre isso. Aí nós utilizamos o espelho de corrente, que é um arranjo bem simples de se obter uma fonte de corrente constante, que idealmente tem uma impedância elevadíssima, esta fonte de corrente, pois é uma fonte de corrente independente, e eu calculo através de R9 e R7 aqui, também a VBE do transistor, veremos no cálculo detalhado. Vou aplicar uma tensão, um sinal senoidal na entrada, acoplado com o C1, e observaremos esta variação no coletor de Q1. O objetivo é verificarmos o cálculo das principais tensões e correntes do circuito e também o ganho do mesmo. Depois fazer a simulação para ver se mais ou menos fecha com o calculado teoricamente e por fim, é claro, laboratório. Vamos fazer todas as medidas para ver se está tudo correto. Eu tenho aqui então, esse PDF que também vai para download. Clique em mostrar mais aqui e faça o download dos arquivos da aula. O passo a passo, então, alguns cálculos para o nosso circuito. O amplificador que você já vê aqui, só não comentei dos capacitores de 100 nano, que são para desacoplamento. Então, conecte-os entre as fontes aqui, que é mais e menos 12 volts. Então, seguindo, nós temos a simplificação para uma análise DC do circuito.
O espelho de corrente virou uma fonte de corrente independente, que eu chamei de IR9, que é a corrente que circula por R9, o resistor 9 aqui, que também acaba sendo a mesma corrente de coletor em Q3 e a mesma no coletor de Q4. Por isso espelho de corrente, pois existe aí uma corrente de mesma intensidade que vai circular aqui, espelhando a que circula pelo coletor de Q3. Compreendeu? E aí simplificamos isso com o uso do símbolo de uma fonte de corrente independente. IC1, IC2, IE1 e IE2, as correntes dos transistores do par diferencial, e as tensões de cada um que serão iguais, pois eles estão polarizados com os mesmos valores de resistores, se você observar aqui. Então, VC1 vai ser igual a VC2, VB1 igual a VB2, VE1 igual a VE2. Corrente IR9 é calculada com esta equação. É a tensão VDD menos a menos VSS, ou seja, o menos 12 volts, menos a VBE do transistor, que o silício é em torno de 0,6, 0,7 volts. Isso dividido por R9 mais R7. Então, se você olhar aqui para o diagrama esquemático, aqui está R9 mais R7, aqui a VBE do transistor Q3, que ele está ligado aqui como um diodo. Eu ligo o coletor na própria base do dispositivo. Então nós temos o VDD mais 12 e o VSS aqui menos 12. Resulta em 24 menos 0,7 dividido por 22.220 ohms, que dá 1,05 miliamperes aproximadamente. Esta corrente vai ser dividida por 2. Então, considerando a lei de Kirchhoff das correntes, como tenho duas correntes entrando aqui, elas serão naturalmente a IR9 dividido por 2, uma vez que eu tenho os arranjos iguais aqui, os mesmos resistores, como já discutimos. Logo, IE1, IE2, IC1 e C2 serão IR9 sobre 2, que dá 525 microamperes. Aqui estamos considerando as correntes de coletor praticamente iguais às correntes de emissor. Há uma pequena diferença. A corrente de emissor é um pouquinho mais alta que a de coletor, mas aqui vamos simplificar as coisas e considerar como praticamente a mesma corrente. Tensão no coletor do transistor Q1, VDD menos R1 e C1, então lei de Ohm, queda de tensão é a corrente vezes a resistência, 12 volts menos 2.200 de 2K2 vezes os 525 micro, resulta em uma tensão de 10,84 volts no coletor de Q1, que será também igual no coletor de Q2, como vimos, pois utiliza também o mesmo resistor de coletor. Tensões de base são muito próximas de 0 volts. Se você observar aqui, R5 está para o GND e R6 também. Eles funcionam como uma espécie de pull-down, vamos chamar assim. Mas o objetivo é polarizar com 0 volts as bases e deixá-las centralizadas em relação às fontes, pois eu tenho mais e menos 12, então o 0 é o centro da minha referência de tensão do circuito. Então, 0 mais 12, 0 menos 12, o 0 está aqui no centro. Então, por isso, os resistores estão desta forma. E aí, as tensões de emissor aqui é VE, tá certo? VE1, VE2 é menos 0,7 volts, eu vou corrigir esse no arquivo que vai para download para você. Então, tensões de emissor é tensão de base menos a VBE. VBE é 0,7, por isso acaba sendo 0 menos 0,7, que resulta em menos 0,7. A análise AC, temos o circuito equivalente AC utilizando as fontes controladas e surge a resistência da junção base-emissor. Então, os RE, o RE minúsculo aqui do transistor 1 e do transistor 2. E eu analiso o R5 que está na base, trago para a base, eu preciso dividir pelo ganho mais 1, o HFE mais 1 do transistor. Então, por isso surge essa equação para R5 e para R6 aqui.
As resistências da junção são a razão entre a tensão de limiar a 25 graus Celsius, que é tabelado, 25 mV, essa VT aqui, dividido pela corrente de emissor, 525 microamperes. Temos aí 47,62 ohms para as resistências de junção. O ganho do 2N5551 é em torno de 160 para correntes de coletor de 0,5 a 3 mA. Então estamos nesta faixa, 525 micro a 0,525 mA. Aqui no datasheet você tem o HFE, então 0,5, se você rebater aqui considerando uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, que é aproximadamente a temperatura do laboratório aqui, nós temos 160 de HFE até mais ou menos os 3 mA. Então, isso nós vamos utilizar no cálculo. Finalmente eu calculo o ganho, que é a razão entre a carga de coletor pela carga de emissor de Q1. A carga de coletor é bem simples, é o próprio R1, como você vê aqui. Mas a carga de emissor, eu preciso considerar todo mundo aqui. Todos estes componentes estão somados aqui em uma série para a carga de emissor. Então, eu vejo o R5, o emissor, como a subtração do ganho mais 1. Mesma coisa para o R6. E aí eu calculo isso colocando no denominador R5 dividido por HFE mais 1, mais o RE1, mais o R3, mais o R4, mais o RE2, mais o R6 sobre HFE mais 1. Fazendo o cálculo, resulta em 2,03 volt por volt. Então, um ganho pequeno, normalmente esse estágio de entrada é para casar uma impedância. Você pode obter mais ganho, modificando o valor dos componentes, mas geralmente em amplificadores você tem um ganho pequeno nesse primeiro estágio, ele vai para um amplificador de tensão depois, inclusive em amplificadores operacionais. Esse negativo é porque eu estou pegando no próprio coletor de Q1 e ocorre a inversão de fase, por isso esse sinal negativo. Na prática você verá que eles estão em 180 graus. E eu também coloco volt por volt para indicar que é um ganho de tensão. E é isso, a análise teórica está concluída. Vamos ver aqui no simulador. Está aqui o circuito no LT Spice, eu tenho os componentes todos que utilizamos. Vamos começar com uma análise em ponto de operação DC. Para isso eu removo aqui esse capacitor e esse, são circuitos abertos, e eu verifico aqui os resultados. Coletor de Q1 tem 10.8367, então praticamente os 10,84 que calculamos. Tensão na base quase zero, 0,17, tem alguns milivolts ali. Tensão no emissor é a base menos VBE. Então está bem coerente aqui, como você pode observar. E outro detalhe é, eu sei que eu estou com os transistores na região ativa, porque a tensão de coletor é maior que a tensão de base, e a tensão de base é maior que a tensão de emissor. Em um transistor NPN, é assim que vemos que ele está polarizado corretamente para funcionar como um amplificador de sinais. Então, esse já é um ponto. E a corrente no coletor, transistor 3, está dando 1,06 mA, também muito próxima da teórica calculada, que é a mesma corrente no resistor 9 aqui, 1,052. Pequena divergência de alguns microamperes, bem pouco mesmo, mas como você vê, nós temos aí o espelho, que é praticamente a cópia da corrente que circula por R9. Em DC é isso, vamos verificar agora o ganho, fazendo uma análise de transiente aqui. Conectar de novo o capacitor na entrada e aqui na saída. Aqui no simulador e na prática eu coloquei uma carga de alta impedância, 100K, apenas para ter um GND de referência para VO. Na prática eu também vou testar com um resistor de 100K.
Apliquei um sinal de 400 mV de amplitude e obtenho na saída este sinal em azul. Posso verificar aqui pelo RMS o ganho. Então, na saída nós temos aqui 634,92. Vamos fazer o cálculo aqui. 634,92. Na entrada, 282,65. Então, dividido por 282,65, 2,24 de ganho. Totalmente coerente com a teoria. Um pouquinho mais do que a teoria. E aqui nós temos a defasagem de 180 graus. Quando a entrada diminui, a saída cresce e o inverso também. Então, está defasado em 180. E por fim faremos a análise da resposta em frequência, uma análise AC, para ver a faixa de frequência. Tá aí, ó, nosso gráfico bem legal. Inclusive é um estágio que pode ser pensado para o uso em amplificadores de áudio, pois está com uma resposta muito boa aqui para a faixa de áudio. Ó. Ele começa a atenuar ali abaixo de uns 30 Hz, então frequência de corte inferior, se mantém com o mesmo ganho até lá os cento e poucos, 150, 200 kHz, quando começa a atenuar de novo. É interessante amplificarmos sinais de 50, 60, 70 kHz para termos aí harmônicas dos sinais, instrumentos musicais e outros para que consigamos ter um preenchimento total da música. Conseguimos, de certa forma, sentir essas harmônicas ao invés de ouvi-las. Então é muito interessante isso. Tá aí. Então, teoria e simulação funcionou. Vamos para a prática agora ver se também está tudo coerente. Venha comigo! Circuito montado para nossa análise, aqui os dois transistores do par diferencial, o espelho de corrente e todos os demais componentes do circuito. Primeiro passo é fazer o quê? Desconectar os capacitores de acoplamento, ligar a fonte de mais e menos 12 volts, que eu vou configurar agora, e medir com o voltímetro as tensões para verificarmos se estão coerentes com a teoria. Vamos ligar a fonte aqui, está configurada aqui para simétrica, 12 volts. Liberando a saída, temos um consumo bem baixo, como você pode observar aqui, que está coerente também de acordo com o que calculamos para nossa corrente de polarização no espelho de corrente. Podemos fazer toda a análise DC com o nosso voltímetro. Então aqui nós temos menos 12, mais 12, que é a tensão da fonte. Transistor Q1, tensão de coletor, 10,79 volts. Q2, 10,8. Praticamente a mesma, lembrando que na prática os componentes têm divergências de valores. Isso é normal ter uma pequena diferença, mas estão bem próximos. Tensão de base 0,098 negativo, 0,097 negativo. Emissor 0,711 negativo, 0,710, praticamente iguais. E aí nós concluímos também que eles estão na região ativa aqui na prática, com a tensão de coletor maior que a de base maior que a de emissor, em ambos os transistores. O que eu vou fazer agora é medir a queda de tensão no resistor de 22K. Vou pegar aqui esse ponto e a própria tensão da fonte, 23,14 volts sobre o resistor de 22K. Podemos ver que estamos um pouquinho acima de 1 mA. 23 dividido por 22.000, dá aí bem próximo, um pouquinho acima de 1 mA. Você pode fazer na calculadora se preferir, mas fechou também. Então nossa análise DC está concluída. Agora eu vou conectar os capacitores de novo no circuito aqui. Capacitores de 1 microfarad na entrada e na saída do circuito. E vamos para o teste de sinais. Vamos configurar o gerador aqui para 1 kHz de frequência. Pode ser 500 mV de amplitude, pico a pico, sinal senoidal.
e vamos liberar a saída. Esse é o resultado. Nós temos em amarelo a entrada e em azul a saída, ambos os canais com 500 mV por divisão, e eu consigo ver aqui que estamos com 1.4 volt pico a pico. Então, fazendo na calculadora 1.4 dividido por 0,5, faça aí você também, eu vou fazer aqui na minha, 1,4 dividido por 0,5 dá 2,8 volts. Então estamos com um ganho prático um pouco superior ao ganho teórico, mas faz sentido, em torno aí de 2 e pouco volt por volt de ganho e uma defasagem aqui de 180 graus, como você pode ver também. A entrada em relação à saída. Agora vamos fazer a varredura de frequência. Acompanhe aqui, estamos em 1 kHz. Aumentando aqui para 10 kHz de frequência, temos praticamente o mesmo ganho. 50 kHz também. Ele se mantém. Veja que houve uma pequena queda aqui, está marcando 1.3, que aproxima mais do valor teórico calculado. 100 kHz, 1.28. 200 ele começa a atenuar, como vimos no gráfico no LT Spice, ó. Bem legal. 200 kHz ele já atenuou um pouco. 300 mais um pouco, então ele vai caindo a partir daquele valor que vimos. 600 kHz ele já atenuou bastante. Podemos ver também que a fase se modifica um pouco, ó. Nós temos o sinal de saída mais adiantado agora em relação à entrada. Eu posso utilizar o modo XY do osciloscópio para comprovar isso. Veja que nós temos aqui uma elipse formada, ó, na frequência que estamos analisando, mas se eu diminuir a frequência, quando vamos nos aproximando aí do valor de 20 kHz, 10 e menos, eu estou com os 180 graus. Pois eu tenho uma linha reta aqui presente no sinal. Vamos voltar para o modo normal aqui. Vamos varrer a frequência agora nas frequências mais baixas. Então, pegar aqui 300 Hz, 100 Hz, 50, veja que ele se mantém, e ele começa a cair abaixo de 30 Hz, cair a amplitude. Maravilha, funcionando, bem coerente em relação à teoria e à simulação do computador, este amplificador diferencial com espelho de corrente. E essa foi a clássica de sexta, espero que tenham gostado. Quer mais conteúdos de eletrônica analógica? Se inscreva e deixe seu like. Eu lembro todos que estamos com o curso ESP32 Profissional ainda em pré-venda, 50% de desconto. Veja o link na descrição. Se você tem interesse, invista nesse conhecimento. O curso está incrível, vários alunos fazendo já, gostando demais, elogiando muito o conteúdo do curso. ESP32 Profissional, domine este dispositivo e faça os seus projetos profissionais com ele. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir, siga acompanhando os nossos conteúdos, aqui tem vídeo praticamente todo dia, mais de 3.600 vídeos publicados. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado aos membros WR Kids, veja aqui embaixo também clicando em Seja Membro. Se inscreva, compartilhe e eu desejo a todos um ótimo final de semana. Aquele abraço, bons projetos e até a próxima!